Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso agradecimento pelo seu prestígio ao nosso programa, rogando a Jesus pela sua saúde, pela sua paz, saúde e paz de seus familiares e de seus amigos. Nós estamos sempre falando sobre a vida de Chico Xavier, a respeito das lições, das histórias contadas por ele e que foram registradas por diversos de seus biógrafos ao longo do tempo. Como nós já tivemos oportunidade de dizer, não existe uma única biografia, uma biografia completa a respeito da vida de Chico Xavier. Uma vida tão fértil, tão fecunda, evidentemente não caberia dentro de um só livro. Então temos diversos autores que conviveram com ele em fases distintas de sua vida, desde Pedro Leopoldo a Uberaba, a cidade de Uberaba, como é o caso deste livro, que foi editado pelo GEM, Grupo Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, de Romeu Grise e Gerson Sestini. Inesquecível Chico. Tem uma belíssima capa, né? O Chico enviando aqui, mandando um beijo para todos. Neste livro, nós vamos nos deparar com muitos fatos, muitas histórias, ensinamentos, lições da vida de Chico Xavier. Certa vez perguntaram a Chico. O assunto versava sobre as mentiras, aquelas que são ditas para encobrir falhas morais ou para não ferir o bom relacionamento com parentes e amigos. Chico estava ouvindo uma senhora, mas ao mesmo tempo estava atento aos comentários. Então, um seu amigo, um tanto irreverente, interrompe o diálogo e pergunta-lhe: Chico, você mente? Vejamos, entre aspas, o coitado de Chico tinha que responder até uma pergunta como esta. Chico, você mente? E ele ficou muito sério e em seguida respondeu sorrindo. Muitas vezes a verdade deve ser adiada. Então, o que foi que ele disse? Ele disse que não mentia, mas que havia momento para dizer a verdade. Há sempre um momento para dizer a verdade, e às vezes o momento de falar a verdade não é aquele que imaginamos. Não é? Às vezes tem um momento melhor, uma hora melhor, um instante melhor, numa circunstância melhor, um lugar melhor. Então Chico disse assim, muitas vezes a verdade deve ser adiada. Essa pequena história nos faz recordar de uma outra que não está aqui no livro. Certa vez perguntaram a Chico o que era mais importante, a verdade ou a vida? Olha, outra pergunta, né? Uma pergunta complicada. Chico, o que é mais importante, a verdade ou a vida? Ele respondeu, a vida. A vida é mais importante do que
a verdade. Porque vivendo, a pessoa, mais cedo ou tarde, ela irá se deparar com a verdade, sobretudo, a respeito de si mesma. Porque quando nós nos referimos à verdade, nós nos referimos à verdade que os outros encobrem, possivelmente encobrem. Nós nos referimos à verdade que nos é ocultada por esse ou por aquele interesse. Não vamos entrar aqui no mérito da questão. Mas o conhecimento mais importante da verdade não é a respeito da verdade do outro, mas a respeito de nossa própria verdade, não é? Então, Chico, certa vez, respondeu, não, a vida é mais importante que a verdade. Nós estamos nos recordando aqui do fato. Jesus estava diante de Pilatos, estava preso, segundo alguns ele estava amarrado, já estava a caminho da crucificação, quando Pilatos perguntou para ele o que era a verdade. E no Evangelho está lá registrado um profundo silêncio. Jesus não respondeu, não disse nada. Quando Pilatos perguntou para Jesus o que era a verdade, ele ficou calado. Ele ficou calado porque raramente nós estamos preparados para ouvir certas verdades que nos vêm dos outros. Bem, em seguida está aqui, lugar de descanso. Falava-se das vantagens que se goza no além-túmulo, de como se pode ter segurança e tranquilidade para os trabalhos espirituais, seguidos de horas de paz e descanso. Chico estava ouvindo as considerações e comentou. Ele estava ouvindo e comentou. Talvez para muitos de nós não seja bem assim. Meu irmão José me diz sempre que anseia por voltar, porque, segundo o que ele concluiu, o único lugar de descanso é o colo da mãe. Anseia reencarnar para viver 7 anos no colo e ter os cuidados de uma mãe. É uma lição para todos nós, né? Que vivemos pensando em descansar algum dia, né? Descansar amanhã, descansar depois, se for possível, descansar hoje, descansar sempre. Muitas vezes nos queixamos de cansaço ou de um cansaço imaginário, né? Mas Chico estava ouvindo aquela conversa dos amigos porque, enquanto ele estava autografando os livros, eram sempre muitos livros, ao término de uma reunião, 150, 200 livros ou mais. Enquanto ele autografava, os amigos iam conversando. E ele, na medida do possível, participava daquela conversa, né? E o assunto versava aqui sobre descanso. Foi quando ele falou, meu irmão José disse que quer reencarnar, porque a única hora que o espírito descansa é quando está no colo da mãe, até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade, a luta começa, né? Se bem que no caso do Chico, a gente não pode aplicar isso muito, né? Porque ele ficou órfão aos 5 anos de idade e foi residir durante 2 anos com uma senhora, sua madrinha, e era uma senhora perturbada. E ele sofreu maus tratos dos 5 aos 7 de idade. Então, na verdade, no caso do Chico, esse descanso funcionou só até os 5 anos de idade, quando a sua mãe desencarnou, não é?
Então, é muito interessante a gente pensar no que ele disse aqui muitos espíritos anseiam reencarnar para viver 7 anos no colo e ter os cuidados de uma mãe. Porque depois a luta começa para todos nós, né? E vai se intensificando. Desencarnados sem religião. O comentário daquela noite versava sobre o aumento do número de pessoas de outros credos e também de materialistas que compareciam às reuniões. Chico, a respeito, pede licença para externar sua opinião. Sobre as religiões, é preciso que as criaturas tenham a semente, o germe de uma crença por dentro. Porque aquelas que em nada creem e praticam o mal, ao desencarnar, tornam-se verdadeiros robôs. Olha que coisa séria. Chico estava dizendo. Elas perdem a memória no além. Tanto negaram a continuidade da vida que acabam negando-se a si próprias. Neste estado, podem ser dominadas por entidades malfazejas, ficando à mercê delas. Vão ser dominadas, hipnotizadas, não é? Aquele espírito que nada acredita, não acredita em nada, em ninguém, não pratica o bem, não acredita em Deus, acabam negando a si mesmas. Como disse o Chico aqui, tanto negaram a continuidade da vida que acabam negando-se a si próprias. Neste estado podem ser dominadas por entidades malfazejas, ficando à mercê delas. Nós vemos um exemplo disso, não é? Nos livros de Chico, nos livros de André Luiz, principalmente no Libertação, no Obreiros da Vida Eterna, né? Nós vemos lá algum exemplo de entidades que mentalmente são dominadas por outras entidades, não acreditam em nada, estão indefesas, mentalmente indefesas. Sentindo o efeito de suas palavras, continuou. Perguntaram-me, certa ocasião, se tais entidades se incorporam nas sessões. E eu disse, nas sessões de desobsessão, nos centros espíritas, nas sessões mediúnicas, não é? Nas sessões de enfermagem espiritual, onde os médiuns de psicofonia recebem essas entidades em situação difícil no mundo espiritual. Aí o Chico disse assim, olha, não tem condições de se comunicar. Elas poriam em risco a vida do médium, que se propusesse a recebê-las. Quer dizer, são entidades tão revoltadas, são entidades tão endurecidas, às vezes tão enlouquecidas, nós não fazemos ideia do tamanho da loucura de certos espíritos quando deixam o corpo, que se comunicassem através de um médium, diz o Chico aqui, que colocariam em risco a vida do médium. Depois de significativa pausa, concluiu: volto a lhes dizer, é necessário que tenhamos uma religião para não chegarmos a esse ponto. Ele não falou em religião espírita, em fé espírita. Ele falou que nós precisamos ter uma religião, seja ela qual for. Precisamos ter uma crença em Deus, crer em Deus, crer no poder maior, acreditar no bem, fazer o bem. Ele não falou especificamente
Não, é preciso ser espírita. Não, ele não disse isso. É preciso, sobretudo, crer em Deus. Em seguida, os assuntos iam mudando, né? Em várias reuniões, os assuntos iam se diversificando. Nesta reunião, o assunto foi sobre a prece, preces que não se perdem. Continuando o assunto anterior, alguns confrades, embora concordando com o médium a respeito da necessidade de se ter uma religião, levantaram dúvidas sobre os inconvenientes de certas seitas religiosas que dispensam as preces para os desencarnados. Algumas crenças dispensam as preces para os desencarnados, como é o caso dos nossos irmãos evangélicos, né? Protestantes, que não recomendam a oração para os mortos, porque, segundo a doutrina que professam, o destino deles já estaria selado. Não adianta rezar, o destino está selado, muita religião fala. Chico conta-lhes então o que observara em desdobramento. Quando ele saía do corpo, ele observava o mundo espiritual. Certa noite, fora do corpo físico, vi no cemitério um crente repelindo o auxílio de benfeitores espirituais, que queriam retirá-lo de lá. Ele negou-se porque estava aguardando o juízo final. Vejamos bem como o assunto é sério. André Luiz também, em suas obras, não é? No livro Os Mensageiros, ele fala também a respeito do assunto daqueles que dormem, não é? Os que dormem. Esse espírito, ele foi socorrido pelos benfeitores espirituais e não aceitou, porque estava esperando o juízo final. Olha que coisa. Alguém pergunta, vale a pena então, Chico, orar por quem se encontra nesse estado? Ao que ele prontamente responde, a prece vale, porque não se perde. Sua energia permanece formando como que um círculo em torno do espírito, esperando que ele sensibilize, desperte e absorva. Então, vejamos, a prece nunca se perde, uma prece feita com sinceridade não se perde, é energia que não se perde. Ela permanece e, aos poucos, ela pode ir sensibilizando o espírito. Às vezes não aquele espírito, mas um outro espírito que está, vamos dizer, mais próximo do despertar, mais próximo do despertar, porque existem alguns que, após o desenlace, existem alguns que dormem profundamente. Aqui, sobre crianças educadas ao natural, um assunto muito atual, né? Hoje em dia, educar criança ao natural, deixar que a criança seja naturalmente educada e não disciplinar a criança e tudo mais. Discutia-se a educação das crianças no lar. Alguém disse, os psicólogos materialistas acham que a criança deve ser criada segundo a natureza, de modo natural. Chico, com aquele seu jeito simples e sábio, pergunta, por que, se na natureza nós erguemos cercas, podamos árvores, cortamos as asas das galinhas? Chico às vezes dava algumas respostas engraçadas, né? Profundamente sábias. Ora, de modo natural, mas na natureza, a gente corrige a natureza. Muitas vezes corrigimos a natureza. Como ele disse aqui, né? Nós levantamos cercas, colocamos escoras nas árvores que estão nascendo,
não é? Nos ramos que estão nascendo, cuidamos da natureza para que produza mais, né? Hoje em dia estão descobrindo até que a música, a boa música, né? A música clássica, colocada assim numa plantação, faz com que a plantação renda mais, renda mais. Experiências estão sendo feitas nesse sentido. Chico falou assim, olha, nós podamos árvores, cortamos as asas das galinhas. Eu lembro lá da minha avó, da minha mãe, né? Criavam galinha para a galinha não voar para o quintal da vizinha, ou não sumir, cortavam as asinhas das galinhas, né? Como é que nós vamos deixar tudo ao natural? A educação das crianças ao natural. Em seguida, ele falou sobre algum problema relacionado às viúvas. A conversa girava em torno da viuvez. Formávamos um ciclo em torno do médio para ouvi-lo melhor. Quando alguém lhe perguntou, quando o Chico falava, todo mundo ficava ali em volta, tentando escutar. Porque ele não falava alto, não. Ele falava em tom normal. Em tom normal. Ele não falava alto, não subia numa pedra, não subia em nada. Ele ficava ali, ao resto do chão, ali onde ele estava, falando, conversando. Quem quisesse escutar, se aproximasse. Se aproximasse. Então alguém perguntou, Chico, por que as mulheres e não os homens constituem a maioria das pessoas que procuram você para receber mensagem de seus cônjuges? É verdade, né? Até hoje o número de mulheres é maior. O número de senhoras, viúvas, mães, tias, avós, é maior. O número de mulheres é maior que o número de homens. Até nos cultos religiosos, né? Os homens certamente acham que não precisam rezar, né? Não precisam orar, não... É aquela ideia do machismo que ainda impera, né? O machão que não precisa, né? Aí Chico respondeu, porque o choro das viúvas vai do caixão até a morte. Já o choro dos viúvos vai do caixão até a porta. Olha que resposta que ele deu, né? Com reticências, né? Temos a impressão de que a mulher, ela sente mais, não é? Ela tem maior ligação afetiva, maior ligação sentimental. Maior ligação sentimental, ela guarda mais a viuvez, foi o que o Chico disse aqui, né? O viúvo, às vezes, já está de olho em alguma futura candidata, né? Olha aqui a frase, porque o choro das viúvas vai do caixão até a morte. Já o choro dos viúvos vai do caixão até a porta, quer dizer, saem para a rua, né? A viúva fica curtindo ali, fica com luto, né? Fica de luto, às vezes não acha outro companheiro, não procura outro companheiro, muitas vezes fica sozinha com os filhos, criando os filhos. Já com o homem é um pouco diferente, não é? Por esse motivo, é por esse motivo. Bom, as lições são várias, são profundas, são belas, são maravilhosas, são sábias. Seria interessante que os nossos irmãos adquirissem um livro como este, Inesquecível Chico, ou livros semelhantes que também trazem histórias muito importantes. Um abraço, muita paz, até o nosso próximo encontro.